Olá, queridos amigos, estamos mais uma vez aqui juntos para mais uma reflexão do Evangelho à luz do Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, que o título é O Cristo Consolador, e hoje nós vamos começar a nossa reflexão lembrando um capítulo do livro Jesus no Lar, que é do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, que trouxe a mensagem do Espírito Neio Lúcio. Então, esse livro, ele vai nos trazer notícias de que o primeiro Evangelho no Lar começou ali na casa de Pedro, e foi feito por iniciativa de Jesus. Então, Jesus, que estava sempre ali na casa de Pedro, ele e os discípulos e as pessoas que o acompanhavam, eles estavam ali tendo conversas que não eram tão edificantes. Então, Jesus propôs a Pedro: "Glória, Pedro, vamos acender aqui a chama da luz, da paz e da harmonia." E o Pedro concordou. Então, Neio Lúcio nos fala durante esse livro, em vários capítulos, de vários exemplos que Jesus traz reflexões, as pessoas traziam assuntos, traziam seus anseios. Em cada capítulo, Jesus traz um ensinamento e reflexões profundas para a nossa evolução de cunho moral. Então, nós gostaríamos de recordar uma destas situações em que Jesus estava ali certo dia, reunido com os discípulos e com aquelas pessoas, e o Tadeu conta-nos, Neio Lúcio, que era um dos discípulos, ele era assim, digamos que mais afoito e se incomodava bastante com as situações da época, inclusive situações políticas, econômicas, enfim, e ele estava se mostrando um pouco revoltado com a situação que estava acontecendo. Então ele, no momento da reflexão, ele traz os seus anseios, e ele comenta com Jesus, que ele comenta sobre toda a situação que estava acontecendo naquele momento. E aí Jesus pergunta para ele: "Tadeu, o que é para você felicidade?" Então o Tadeu responde para Jesus: "Ah, mestre, a felicidade é estar bem com todo mundo." Então Jesus fala para ele: "Não, isso eu sei, eu tenho certeza, certamente que é isso. Mas o que é para você ser feliz?" Então o Tadeu começa a falar que ele gostaria de ser compreendido por todos, especialmente os familiares, que ele gostaria de ter as suas escolhas religiosas e as suas perspectivas de vida, suas convicções respeitadas, que ele gostaria que as pessoas olhassem para além das aparências dele e além dos defeitos que ele até apresentava, mas que vissem o seu lado interior, que procurassem observar os seus esforços em acertar. Queria ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa de bem, queria ter o seu trabalho, o seu convívio em família reconhecido com muito esforço, queria que seus irmãos, seus familiares vivessem em harmonia com ele. E foi fazendo uma lista imensa, o Tadeu. Por fim, resumindo,
ele queria ser respeitado, ter os seus anseios atingidos do ponto de vista de melhoria interna e aceito pelos demais. E gostaria, claro, de ser amado pelo que ele é. Então, depois de um certo tempo, porque é uma lista extensa que o Tadeu faz, Jesus para, observa ele e toda a plateia, todos que estão ali, as pessoas que estão ali naquele convívio íntimo, naquele momento, ficam todos atentos para ouvir o que Jesus tem para dizer. Assim são todos os capítulos desse livro. No final ou durante, Jesus faz os seus apontamentos, normalmente nas conclusões. Então Jesus, muito calmamente, com muita energia e mansuetude, espera, olha fixamente nos olhos do Tadeu e fala de forma brevemente. Muitos esperavam que ele fosse verbalizar um texto grande, mas Jesus fala de forma muito objetiva, calma, e olha nos olhos do Tadeu e diz: Tadeu, então você acredita que para ser feliz é isso que te faz feliz? Ele falou: então, é necessário que você faça tudo isso com todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você fizer assim, e isso se tornar uma conduta de todos os homens adotarem hábitos como estes, em que todos fazem para os outros o que gostariam que fossem feito para eles, não demorará muito para que a Terra se torne um mundo feliz. Então, eu quis abrir nossa reflexão hoje com esse texto, porque as nossas reflexões são sempre pautadas em um Evangelho e nos ensinos de Jesus, porque Ele é nosso norte, Ele é o nosso mestre, modelo e guia, como os Espíritos nos ensinam, para que nós possamos cumprir o nosso objetivo maior aqui encarnado, que é concluir a nossa renovação moral. E isso é impossível sem olharmos para Jesus. E nesse capítulo é aquele que ele vai nos dizer: vinde a mim vós todos, que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, em todos os momentos e todos os exemplos que ele nos deixou quando encarnado, nós vemos que ele, sempre que tinha uma intervenção de Jesus, ele era assertivo, às vezes mais enérgico, mas sempre muito manso, muito humilde, e sempre, em todas as situações, as suas respostas, os seus ensinos sempre foram pautados no bem comum. Sempre tinham o objetivo de um bem maior e não de um bem individual. Nesse capítulo, nós temos várias mensagens do Espírito Verdade. E é nesse capítulo que o Espírito Verdade vai nos dizer: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, estudai. Eis o segundo. Então, instruí-vos. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, amar é o nosso principal objetivo. Mas é preciso que nós tenhamos instrução, tenhamos uma regra, um modelo de conduta para que nós possamos desenvolver esse processo de amar. E nesse sentido, Jesus é muito importante, porque a sua vivência, os seus exemplos nos ajudam a fazer esse caminho de volta para dentro de nós mesmos. Com o amparo dos seus ensinos, dos seus exemplos, nós nos fortalecemos e conseguimos
sair das nossas sombras, das nossas escuridões, fortalecidos pelos seus ensinos e pelos seus exemplos. Então veja que nesse capítulo, o Espírito Verdade vai nos falar sobre algumas coisas importantes. Ele vai nos falar sobre a revolta. E ele fala, nesse capítulo do Cristo Consolador, que a revolta é algo que nós devemos nos afastar dela. E nós vemos que Jesus, em nenhum momento, quando Tadeu está conversando ali com Jesus, ele estava revoltado. Então, Jesus orienta ele que tudo aquilo que está acontecendo ali precisa de uma ação. Mas a ação começa dentro de nós mesmos. A ação começa sempre conosco. E a revolta, ela além de não fazer bem para o nosso emocional, para o nosso físico, aí estamos dando exemplo de revolta para os que estão ao nosso redor também. E ela causa muitos danos. Então nós precisamos nos afastar da revolta. Porque os seus efeitos, os seus frutos não são bons para ninguém. Outro ponto importante que esse capítulo vai nos falar é sobre abnegação e devotamento. Então, o Espírito Verdade vai nos falar sobre a abnegação. E o que é a abnegação? A abnegação é o exercício do altruísmo, é nos afastarmos do egoísmo. Ele fala que a abnegação e o devotamento são duas ferramentas importantes de sabedoria para nós vencermos os nossos desafios, principalmente os de nossa renovação moral, e termos ali uma ferramenta útil nesse nosso processo de evolução. Porque a abnegação vai nos aproximar do altruísmo, nos ajudar a desenvolver o altruísmo e vai nos afastar do egoísmo, que é o pensar apenas em si mesmo. O devotamento é a dedicação e o compromisso com a nossa renovação e com o nosso processo de evolução. Então, se estamos comprometidos com a nossa renovação e com o nosso processo de evolução, vamos fazer esse caminho de volta mais seguros e mais tranquilos, a despeito de todas as adversidades que estiverem acontecendo ao nosso redor, de todos os ruídos que estiverem acontecendo ao nosso redor. E é sempre um processo de volta para dentro de nós mesmos, para nós nos conhecermos, e a partir do nosso autoconhecimento, vamos deixar aflorar em nós um homem melhor. Vamos trazer um homem novo, com um novo ciclo, com novas perspectivas. E esse homem novo vai estar emanando energias, amor, virtudes ao redor, contagiando quem estiver ao nosso redor. Então veja que não é um processo individualista. É sempre o nosso papel dentro do todo, o nosso convívio com o todo. Outra coisa, outra reflexão que nós podemos também extrair disso é que na medida que os espíritos ali vão dizer para nós, nesse mesmo capítulo, vão dizer que a abnegação e o devotamento nos ajudam a construir a humildade e a caridade. Porque quando nos afastamos do egoísmo, estamos nos aproximando da caridade. E quando temos o devotamento, o compromisso com a nossa renovação moral, desenvolvemos a humildade, porque percebemos que não sabemos tudo, que somos eternos aprendizes, que sempre há possibilidade de aprendizado, onde quer que nós estejamos. Então, a abnegação e o devotamento nos conduzem para a caridade e a humildade. E os Espíritos nos dizem, fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? Salvação de nós mesmos, dos nossos próprios equívocos, dos nossos desacertos. Então, nós vamos nos libertando e vamos aos poucos permitindo
que o melhor de nós possa ser construído. E vamos nos amando, construindo amor ao nosso redor, e tudo isso dentro de um processo de instruí-vos constantemente, como nos ensina o Espírito Verdade. Então a instrução, ela é importante nesse processo de autoconhecimento, de conhecer os nossos sentimentos, de perceber o nosso papel onde quer que nós estejamos, e temos certeza que nós somos seres únicos, singulares e importantes onde nós estamos. Viemos a trabalho, num processo de evolução, e Jesus é o nosso mestre. Os seus exemplos nos consolam. Ele nos fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então esse deve ser o nosso objetivo. Ser manso e humilde de coração. A cada dia um pouquinho mais. É um trabalho fácil? Nós conseguiremos isso da noite para o dia e sem praticar e vamos acordar mansos e humildes? É certamente que não. Há muitas encarnações, nós estamos nesse processo e tentando chegar a essa condição. Então não vai ser fácil, é trabalhoso, mas exige estudo, exige uma rota persistente e perseverante no bem, especialmente no bem comum, nos afastando do orgulho, do egoísmo, tendo um devotamento, um compromisso com a nossa evolução. Quando qualquer adversidade chegar para nos fazer titubear e desistir de persistir no bem, nessa renovação de nós mesmos, lembramos de Jesus e do convite que Ele nos faz: segue-me tu, a despeito do que estiver acontecendo. Ele é nosso líder e nosso mestre, e os seus ensinos, eles são atemporais e nos ajudam em todas as situações da nossa vida, porque Ele sempre resolveu qualquer uma das adversidades com muita serenidade, com muita calma, sem sair do equilíbrio. E eu tenho certeza que é isso que todos nós buscamos. Então que nós possamos ficar com essa reflexão do Cristo Consolador, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, e ter nisso um devotamento para nos transformarmos todos os dias em homens, novos homens e novas mulheres, mais mansos, mais humildes, mais serenos, independente da adversidade que estiver acontecendo, porque nós só existimos por conta do outro. O nosso aprendizado só é possível por conta do outro. Então, não dá para nós convivermos em agressões, em revoltas com o outro. O escultor não produz uma obra para si mesmo. O artista plástico não produz para si mesmo. As árvores não produzem frutos para si mesmas. É sempre que nós produzimos algo enquanto seres individuais, é para a coletividade. O nosso estudo não é para nós mesmos, é para que nós tenhamos ferramenta de continuar nossa jornada multiplicando, dividindo, compartilhando com o outro as sementinhas de amor menores de grão de areia que nós tivemos, porque o conhecimento que nós temos é muito pouco diante do universo. Mas é assim que vamos partilhando e construindo o conhecimento universal. Quando compartilhamos, trocamos e vamos trazendo o despertar uns nos outros e vamos aprendendo uns com os outros. Só crescemos e só aprendemos com o outro. Por isso o outro é tão importante, a despeito de todas as adversidades e das nossas imperfeições morais que ainda somos portadores. Mas é todos juntos que chegaremos lá.
Que Jesus abençoe o nosso esforço, tenhamos uma linda semana. Muita paz a todos.